Tarde, tarde, tarde. Tá com saudade? Faz tempo que eu não abro uma live relâmpago aqui. Falei, vou almoçar? Não, vou abrir uma live. Tava dando uma lidinha aqui. Falei, isso aqui é legal, compartilhar. Bom, conforme vocês vão chegando aqui, tem um assunto que basicamente em todas as constelações, na maioria, esse assunto aparece. Esse assunto está relacionado à nossa prosperidade. E de alguma forma está relacionado à nossa relação com a nossa origem. A nossa relação com a nossa origem, a nossa relação com os nossos pais interfere em todas as áreas da nossa vida. E não necessariamente conscientemente, inconscientemente. Interfere na pessoa que a gente vai escolher para estar ao nosso lado, interfere na nossa relação com os filhos, interfere nas finanças, interfere em absolutamente tudo. Interfere na nossa autoestima, interfere na nossa saúde, interfere em tudo. Então tudo é os nossos pais? Não, mas eles são a origem. E o primeiro passo para a gente ter livre arbítrio, né? Para a gente realmente sair da criação, da recriação do passado, é entrar na postura certa. Acontece que existe uma criança dentro de nós e muitas vezes a gente acha que porque a gente cresceu, a gente é adulto, mas a nossa criança está aqui ranhetando dentro de nós. Por exemplo, ainda exigindo algo dos nossos pais, ainda querendo mudar os nossos pais, ainda desejando que os nossos pais fossem de tal jeito, não tivessem feito tal coisa, tivessem agido de tal jeito, ou não tivessem agido de tal jeito, que o relacionamento dos nossos pais isso, que o relacionamento dos nossos pais aquilo. Então, o que a gente faz? A nossa alma fica direcionada para o passado. Por conta dessas questões não resolvidas com o nosso passado. E quando a nossa alma está direcionada para o passado, o nosso presente perde força. A gente fica indisponível para viver como adulto, para criar uma vida diferente da vida dos nossos pais, diferente da vida dos nossos avós, enfim. Porque só existe um caminho para fazer diferente dos nossos pais, que é se colocar na postura correta, que é respeitar a humanidade dos nossos pais, ou seja, concordar com os nossos pais, e isso não é uma tarefa para as crianças. Então, quando a gente ainda tá na criança ferida dentro de nós, a gente não consegue fazer esse movimento. A gente ainda tem a ilusão de que os nossos pais tinham que ser diferente, fazer diferente. Aí nesse movimento, a gente não suporta as lições de alma dos nossos pais, e aí a gente quer interferir, quer salvar os nossos pais, quer mudar o destino deles, como se a gente fosse quem a gente é diante do destino. Quem somos nós para falar isso tá certo, isso tá errado naquilo que o outro tem que viver? Cada alma tem as experiências exatas necessárias para o próprio aperfeiçoamento. Então é muita arrogância nossa, arrogância da nossa criança mesmo, achar que tá errado aquilo que os nossos pais estão vivendo ou viveram. É arrogância porque é um olhar raso. A causa daquilo que a gente vive tá dentro de nós. E a gente precisa ter muita humildade para reconhecer que nós somos os co-criadores da nossa realidade. Que a gente cria a nossa realidade o tempo todo, mas a gente precisa conhecer, né, como a gente funciona, conhecer o inconsciente. Para parar de ranhetar com a vida. Como eu disse, só os adultos podem fazer isso. As crianças, não.
E aí muitas vezes a pessoa vem constelar, olhar para o dinheiro, né, para as dificuldades financeiras, vem olhar para as dificuldades com o relacionamento, mas ela ainda tá lá no movimento de salvar a mãe, de ter dó da mãe, de ter dó do pai, de excluir o pai, julgar o pai, de interferir no relacionamento dos pais. Ela ainda tem esses sentimentos. Ela ainda é tragada para ficar interferindo na origem dela. E aí, obviamente, isso traz indisponibilidade para a pessoa prosperar, para a pessoa assumir a própria vida. Então, muitas vezes fala assim, eu trabalho pra caramba, mas minha vida não anda. Eu sou uma pessoa legal, mas não chega um relacionamento bacana na minha vida. Porque precisa olhar pra origem. Enquanto você continuar atacando pedra no piloto do avião, que você tá, e o piloto do avião, o piloto copiloto é seu pai, sua mãe, obviamente que você tá dando um tiro no seu próprio pé. O avião que vai cair vai te levar junto. Tá. Perguntou e quando acontecem injustiças vindas dos pais com relação aos irmãos. Eu vou te responder de um jeito que não é sem educação, mas ele é objetivo, tá? Isso não é problema seu. Isso não te diz respeito. O que é dos seus irmãos com os seus pais não te diz respeito. Problema deles, eles resolvem. Por isso, a criança dentro de nós, ela tem um amor tão cego. A criança dentro de nós, ela tem um coração assim, cheio de boas intenções, né? Então, quando a gente vai pra vida, e a gente vai pra vida assim, como adolescente, cheio de boas intenções, basta fazer tudo bonitinho, né? Amar todo mundo, ser gentil, que tudo vai dar certo, ajudar todo mundo, que tudo vai dar certo. Não, muitas vezes é porque você tá nesse movimento de querer ajudar demais, é que as coisas não vão dar certo. E acaba se intrometendo na vida dos outros, acaba se intrometendo nas demandas dos seus pais, dos seus irmãos. Aí é o vizinho que vai te ligar para resolver o problema dele, aí é o fulano, aí é nananã e nananã. E aí o que acontece? Quando a gente se coloca nessa postura, a gente se sente importante. A criança dentro de nós se sente importante. E às vezes lá no passado, o único jeito da criança se sentir importante era ajudando. E aí isso acaba criando um modelo. Aí a gente vai para a vida buscando amor como? Ajudando, ajudando, ajudando. Mas ajudando sem ordem, sem respeitar limites. Sem respeitar aquilo que serve a alma do outro, porque a dificuldade do outro serve a alma do outro. Então, quando eu ajudo o outro sem perguntar, você gostaria da minha ajuda? Já sai atropelando tudo, querendo ajudar, dando opinião. Mas por que você não faz isso? Mas alguém pediu minha opinião? Se não pediu, eu tenho que ficar quieta. Por que eu vou interferir? Não é assunto meu. Se eu interfiro nesse assunto, nesse campo, toda a negatividade, os emaranhamentos que estão ali, eles passam pra mim. Eu tô interferindo em algo que eu não devo interferir porque não é assunto meu. Isso parece egoísmo, mas na verdade se chama humildade em reconhecer aquilo que serve a alma do outro. Sabedoria para saber até onde eu posso e até onde eu não posso ir. Mas a gente é criado de uma forma a acreditar que basta amar para que tudo e todos fiquem bem. Mas esse é um amor cego, esse é um amor infantil que causa tragédias. Muitas vezes, quando existem mortes precoces, suicídios, isso está muito relacionado com esse amor cego que nós temos em relação aos nossos pais ou algum antepassado. Então isso pode agir inclusive inconscientemente em nós. A gente pode estar conectado inconscientemente com algum antepassado. Ou seja, sem saber, eu posso estar aqui trazendo algum antepassado no meu campo de informação. E eu falo bastante dessas leis no workshop Amor e Ordem. Ele está disponível aqui na galeria, tá? Na minha galeria, ou basta se você colocar aqui galeria, você vai ver todos os workshops que estão disponíveis ali. E saber essas leis, saber as nossas posturas, as posturas corretas, é essencial para a gente poder se despedir dessas dores, desses emaranhamentos.
pra gente tomar a nossa própria vida, tomar o nosso lugar. Pra que a gente possa ser adulto, senão a gente fica lá, adulto por fora e criança por dentro. Deixando a nossa criança dirigir o carro da nossa vida. O que acontece quando a gente deixa uma criança dirigir o carro? Ou o que aconteceria, né? Porque ninguém deixa, eu espero que não. O que aconteceria se deixasse uma criança dirigir o carro? Aí dá merda, né? Então é isso. Assumir o carro da nossa consciência dá trabalho, porque envolve muitas curas, envolve muita consciência, envolve desconforto, envolve regaçar as mangas, envolve autoobservação, a humildade para reconhecer que a causa daquilo que a gente vive, 50% tá dentro de nós. Que o relacionamento que a gente atrai para nós tem a ver com algo que mora dentro de nós. E às vezes a gente lá não se apaziguou com a nossa mãe ou com o nosso pai, e a gente vai para o relacionamento buscando aquilo que faltou lá na nossa infância. A gente não faz isso conscientemente, a gente faz isso inconscientemente. E é uma oportunidade que o inconsciente nos dá da gente olhar para trás, como se falasse, ó, ainda tem algo para você integrar dentro de você, para você se apaziguar. E aí o adulto, a diferença entre o adulto e a criança, a diferença básica é que o adulto, ele é apaziguador, ele olha para a solução, ele não fica perdendo tempo com picuinha, ele não fica perdendo tempo na dramatização, ele não fica perdendo tempo no julgamento, ele não fica perdendo tempo com posturas que o empobrece, porque ele sabe que vai sobrar para ele. Ele sabe que a prosperidade dele em sentido amplo, física, mental, emocional, espiritual, tá tudo relacionado com aquilo que ele alimenta dentro dele. Então é uma grande negligência a gente não olhar para aquilo que a gente alimenta dentro de nós. E aí, amiga? Tati? Vou responder sua mensagem daqui a pouquinho, tá? Vou fazer uma live com a Tati sobre mãe. E basicamente, já entrando no assunto, Tati, um pouquinho, porque a gente tá falando sobre isso, a nossa relação com a nossa mãe é a nossa relação com a nossa vida. Então, se a minha relação com a minha mãe foi pesada, se eu assumo os fardos da minha mãe, as dores da minha mãe, as tristezas da minha mãe, a minha vida vai ser pesada. Daí a pessoa não sabe por que ela tá sobrecarregada, porque ela tá se sentindo esgotada, porque ela tá nesse movimento interno, muitas vezes até inconsciente, de carregar as dores da mãe. Carregar as dores da mãe em relação à própria mãe, porque a mãe sofreu, porque a mãe sofreu na infância. Ou então da mãe em relação ao pai. Então a nossa relação com a nossa mãe, eu vou tentar pinar o nosso... Eu não acho mais aqui a mensagem para eu poder pinar. Enfim, a nossa relação com a nossa mãe, ela é determinante para a nossa vida, porque a vida nos trata, ó, a vida nos trata como nós tratamos a nossa mãe. E não é só agora como eu trato a minha mãe agora, é como é o meu relacionamento interno com a minha mãe. Tem muitas memórias dentro de nós, mas é claro que quando a gente olha para nossa mãe, quando a gente se relaciona com a nossa mãe, as nossas questões da infância tendem a vir à tona. Às vezes algo que ela fala, algo que ela faz, daí é importante observar os sentimentos. O que o contato com a tua mãe desperta em você? Ou se você não lembra da tua mãe, porque você às vezes é adotado, não lembrar da tua mãe, não honrar a tua mãe biológica também traz consequências para a vida. A mãe representa o sucesso, o pai representa o progresso. Então, às vezes, a gente alcança algo com a energia da mãe, do servir da mãe, mas não vai pra frente, a vida fica emperrada, porque falta ali a força do pai. Então, se você tomou as dores da sua mãe em relação ao teu pai, as coisas tendem a ficar bloqueadas. Claro, para cada um é diferente naquilo que o inconsciente vai criar
né, de experiências para você poder olhar e se apaziguar com a sua origem. Então a diferença básica entre a consciência do adulto e a consciência da criança é que o adulto é apaziguador, ele olha para a solução. A criança dentro de nós, ela fica no combate, ela fica na rejeição, ela fica no julgamento, na exigência, ela não faz o corre dela. Ela quer que alguém faça por ela, alguém dê amor para ela, alguém dê carinho para ela. Ela tá sempre colocando o bem-estar dela nas mãos do outro. Deixa eu fixar esse comentário aqui. Então, acho que agora vai dar. Então, não é sobre aquilo, só aquilo que a gente recebeu dos nossos pais ou não recebeu. Agora, como adultos, é o que eu faço com aquilo que eu recebi. Isso vai fazer toda a diferença. E a maioria das experiências na vida de adulto são chamados para a gente se apaziguar. São chamados para a gente se curvar diante da origem com humildade. Porque a nossa origem, a nossa relação com os nossos pais e todas as experiências com os nossos pais, elas fazem parte de correções e tarefas que a nossa alma veio experimentar e fazer. Então, os nossos pais não nos dão ou deixam de dar nada que já não seja algo do nosso campo, da nossa consciência. Então, se a gente nasceu numa família onde teve ali desamor, o corre da nossa alma é aprender a despertar amor. Não amor cego, mas um amor com ordem agora, um amor que respeita o destino do outro e que toma aquilo que foi possível, que é grato e que se despede para viver a própria vida, né? Tô tentando achar perguntas agora de vocês aqui sobre isso para eu poder responder. Tem algumas perguntas que vocês me fazem que eu não vou saber responder, que daí precisa ser olhado no campo, tá? Então, daí fica muito vago. Ah, obrigada, Val. Fico feliz. Vá, minha amiga. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Não. Então, vamos seguir. Bom, e a gente tá falando sobre as leis, né? Sobre as leis sistêmicas, sobre observá-las e colocar em prática essas leis. O único jeito realmente da gente adultecer é transformando toda essa intenção positiva que a gente tem, todo esse amor infantil que a gente tem, num amor adulto. Porque se a gente ainda exclui, julga os nossos pais, a gente vai continuar repetindo o destino deles de alguma forma. E aí, naquilo que você julgou o teu pai ou tua mãe, de repente você se percebe fazendo. Ou então você escolhe alguém que de repente começa a ter a mesma atitude do seu pai ou da sua mãe, ou a ter o mesmo destino. Ou os teus filhos. É de extrema importância a gente reconhecer o nosso lugar. Então, os filhos chegaram depois dos pais, obviamente. Então, os filhos são pequenos, os pais são grandes. Reconhecer a ordem significa os pais dão, ó, mãozinha para baixo, olhando para baixo. Os pais dão. E os filhos, não dão aquilo que os filhos querem, dão aquilo que eles podem dar, aquilo que eles têm para dar. E os filhos fazem o quê em relação aos pais? Recebem. E recebem, ó, de baixo para cima. Não recebem, então, aquilo que eles querem, desejam.
aquilo que é possível. Porque aquilo que é possível é matéria-prima, é o suficiente para que a gente possa exercer o nosso propósito, as nossas tarefas aqui. Mas a gente só pode encontrar o nosso propósito, a gente só pode prosperar quando a gente oferece o nosso profundo assentimento, nossa profunda aceitação, concordância e gratidão à nossa origem. Mas daí você vai falar assim, mas Flávia, sua louca, como que eu vou agradecer meu pai, minha mãe, a minha origem, se eles não me deram isso, se eles fizeram isso, se eles fizeram aquilo? Pois é, a tarefa da alma, a tarefa profunda da alma é aprender a amar, não no amor romântico, no amor existencial, espiritual, tudo aquilo que é difícil. Aprender a amar tudo aquilo que é difícil. Porque, e quando eu falo então amar, é amar nesse sentido de respeitar, porque foi como foi, não porque foi gostosinho, não porque eu queria ter vivenciado aquilo, mas porque era aquilo que foi. A gente esquece que a nossa vida é uma jornada sagrada. A gente esquece que tem um poder que cuida de nós, um poder que nos trouxe, para que a gente possa servi-lo. Mas a gente não serve esse poder enquanto a gente fica na criança, só buscando o nosso umbigo. E aí, como que eu quero prosperidade se eu ainda nem sei lidar com a prosperidade? Se prosperidade é a minha família, do jeito que é, com as dores que tem, com o peso que tem. A prosperidade é extrair os melhores recursos de lá, porque eu vou precisar desses recursos para caminhar na minha vida fazendo algo bom. Aprender a ter força, eu preciso extrair os aprendizados necessários para a minha vida, naquilo que foi disponível para mim. Porque se tem uma coisa que o sagrado não erra, é em nada. A gente nasce na família certa, tem as experiências certas, mas esse grande poder não é moral. Esse grande poder é amoral, movido por outras forças que sabem o que a gente precisa. Então aquilo que chega para nós, chega porque a gente precisa. E chega porque a gente tem força para lidar. Mas muitas vezes a gente se sente sem força porque a gente ainda não tomou os nossos pais, daí a gente não tem força para lidar com os obstáculos da vida. Porque a gente tá aqui como uma criança que ainda existe dos pais, que ainda tem lá, fica nutrindo as carências, os vazios, ainda tá interferindo lá nos assuntos da origem, preocupado com pai, com mãe, né? Então, o grande amor, ele comporta uma renúncia, várias renúncias. O grande amor suporta que o outro sofra. E eu sei que isso vai dar um bug na cabeça de vocês. Ou de muitos de vocês. O grande amor suporta o destino do outro. E no destino tem amor e tem dor. E às vezes sofrer uma escolha do outro. E o que a gente pode fazer? Nada, a não ser se curvar, a não ser respeitar. E quando a gente olha para a dor do outro e não suporta, ali está a nossa arrogância em querer arrancar o outro do buraco, mas é um buraco que ele mesmo se colocou, a alma dele colocou ele ali, porque ele precisa passar por isso. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer nada, mas a gente pode fazer algo com ordem, se o outro permitir, se o outro estiver aberto para mudança, se estiver ao nosso alcance. Senão a gente faz aquele movimento infantil de ficar ajudando o outro só para fugir de nós mesmos, para a gente não olhar para as nossas próprias questões, para a gente não olhar para as nossas próprias limitações. E às vezes é exatamente isso que o nosso sistema familiar nos traz.
Às vezes é um sistema familiar de salvadores, todo mundo um querendo salvar todo mundo no amor cego, né? Se intrometendo um na vida do outro. Às vezes o grande aprendizado é aprender a colocar limite. Não, isso não. Faz sentido pra vocês? Porque o amor não funciona sem ordem. Pra quem tá chegando agora e quer entender de sistêmica de uma forma profunda, eu tenho 2 workshops aí, e um especificamente que fala sobre tudo isso que eu tô falando agora, mas de um jeito muito mais específico, profundo, com exercícios, que é o amor e ordem, tá? Pra vocês reconhecerem as dinâmicas de vocês, as dinâmicas sistêmicas, e assim com consciência a gente poder iniciar a nossa trajetória de volta para nós mesmos, sem ficar carregando os fardos, né? Que muitas vezes faz com que a nossa vida fique pesada, a gente fique indisponível para ser feliz, para ter uma vida, para prosperar em sentido amplo, né? O amor não funciona sem ordem, exatamente. O amor não funciona sem ordem em absolutamente nada. E para reconhecer a ordem no amor, a gente precisa saber como essas leis funcionam. No entanto, saber que no processo de mudança vocês vão se sentir culpados, desconfortáveis. Conforme vocês vão colocando em prática a ordem na vida de vocês, vocês vão ter que desagradar. Vocês vão ter que colocar limite. Porque agora vocês têm consciência. Então, opa, agora eu não posso ser mãe da minha mãe. Agora eu não posso interferir nesse assunto. Agora eu não posso... Preciso suportar que meu parceiro... seja diferente de mim, e não posso mais ali querer mandar nele, enfim, educá-lo, melhorar a vida dele, como se ele fosse uma criança. Então, é uma renúncia. O amor comporta renúncia para ele poder florescer. Senão não é amor, é mais uma arrogância de querer que a realidade seja como nosso umbigo, que é querer controlar a realidade. Se tem uma coisa que a gente não tem, é o controle da realidade. Outras forças estão no controle. A gente precisa aprender com essas forças. Porque elas não vão se adequar a nós nos adequamos a elas. A gente precisa se colocar numa postura humilde para reconhecer. Esse workshop tá disponível na minha galeria, tá? Workshop Amor e Ordem. Se você colocar aqui, escrever galeria, você vai receber uma mensagem para poder já... disponibilizar aí para você assistir mais de 3 horas de workshop, tá? Então, é um valor mínimo, é um valor mínimo ali, não sei se tá, acho que tá 149, alguma coisa assim. Pelo menos foi assim que esse foi o valor, tá? Então agora eu não sei certinho, mas ali vocês vão saber. Flau, que pode explicar a pessoa ser próspera financeira, mas atrair parceiros que não são. Pode representar um movimento de salvador. Pode, não sei exatamente. Cada campo é um campo, precisa olhar para sua dinâmica. Mas pode estar relacionado com esse movimento de eu preciso salvar alguém. Tá? Thaís perguntou, nesse workshop vamos aprender a não querer controlar e salvar os parceiros? O que você quer dizer, Thaís, com vamos aprender a não querer controlar e salvar os parceiros? Então esse, eu sugiro que você faça o Yin e Yang. Ali tem as posturas para você sair do controle, sair desse movimento de mãe dos seus parceiros, para você entrar no seu feminino. Ali eu ensino sobre a comunicação dentro da relação, tá? Então ali tem bastante coisa. Os 2 workshops, eles estão relacionados, obviamente, tá? E aí dá para você fazer os 2. Tem um pacote especial ali, tá? Dá uma olhadinha, tem um pacote especial. O Amor e Ordem e o Yin e Yang. Que mais de perguntas aqui? Legal essa pergunta, ó. Homens
Homens que formam famílias e depois deixam seus filhos sem ter contato. Isso está relacionado com as dores desse homem, geralmente relacionados com o pai dele, com o masculino dele. Quando o homem está bem assentado no masculino dele, ele não é irresponsável afetivamente, não é irresponsável com a família dele. Mas se ele tiver dores em relação ao próprio pai, e geralmente quando o homem fica na esfera da mãe, ele menospreza o pai, né? E tem a mãe ali como tá casado com a mãe, ele vai ser um homem mais irresponsável. Na verdade, ele vai ser um menino, né? Energeticamente, ele vai ser um menino. E muitas vezes isso está relacionado com repetições dentro do sistema, tá? Nós somos fisgados pelas nossas histórias, pelas histórias que a gente não resolve. Por isso, o nosso passado, imagina que o nosso passado, a nossa infância, ela constrói o nosso destino. O grande movimento agora da vida de adulto é se tornar consciente do que do meu passado ainda interfere em mim. E tem muita coisa, mesmo que a gente ache que não. Mas o que está trazendo como efeito naquilo que eu estou vivendo hoje? Começar a se observar as posturas, os efeitos, os sentimentos, enfim. Para a gente poder buscar lá na nossa origem, olhar para as histórias dos nossos pais, dos nossos avós. Às vezes a gente está repetindo a história de um avô, de uma avó, de um tio, de uma tia, sem saber. Por isso é importante olhar para a origem. Olhar quem são os excluídos do nosso sistema familiar. Os excluídos voltam através dos descendentes. Aqueles que não foram honrados, respeitados, ou seja, aqueles que foram criticados, julgados, esquecidos. Algum descendente vai pagar a conta dessa exclusão. E não é algo que, meu Deus, que absurdo que ela está falando, isso é uma lei. Então, coloque em prática, observa, né? Não tô aqui para também ser a dona da razão, mas só colocar em prática, só observar. A Luísa perguntou, os filhos que manipulam o pai e ele deixa? Sim, ele tem problema com o próprio pai dele. Então, às vezes, tá relacionado a alguma culpa, às vezes está relacionado com algo que ele acredita que o pai dele fez errado, então ele criticou o pai, agora ele deixa os filhos passarem por cima dele, dar ré, porque ele quer fazer melhor do que o pai dele ou a mãe dele, e aí ele acaba sendo muito diferente, mas pro mau sentido, né? E acaba colhendo os mesmos efeitos ou efeitos piores do que da relação dele com o próprio pai, né? Ou a própria mãe, mas está relacionado a críticas. E como lidar com o julgamento dos irmãos em relação aos pais? Não é problema meu. Tipo, é problema dos meus irmãos. Eu vou viver a minha vida, meu destino, respeito isso. Agora, o que acontece? Quando você quer salvar os seus pais, quer defender os seus pais, quando você se intromete, aí sobra pra você. Porque aí você tá se colocando como defensor dos seus pais. Os pais não precisam que os filhos os defendam em relação aos próprios filhos, que os filhos os protejam. É o contrário, os pais dão e os filhos recebem e passam adiante. Quando os filhos invertem, violam essa lei e querem proteger os pais, aí eles assumem um lugar que não é deles. E isso vai tornar esses filhos indisponíveis para a própria vida, vai ter consequências. Ou para se relacionar, ou na vida financeira, prosperidade, enfim. Então é importante a gente colocar ordem na nossa postura, porque vai interferir em alguma área. Isso vai. Existem mulheres que não conseguem ser amorosas com atitudes e gestos? Vixe. E o que está por trás disso? As dores. Ou são mulheres que estão casadas com a mãe, com as dores da mãe, e aí elas vão para a vida com raiva dos homens, porque estão casadas com as dores da mãe. E às vezes não é só com as dores da mãe, as dores da avó, enfim.
ou elas estão casadas com o pai e aprenderam a ser mulher com o universo masculino, com o pai, são mais apegadas ao pai. E aí elas vão ser mais racionais, mais objetivas, menos amorosas e vão trazer isso como uma dificuldade para se relacionar com elas mesmas, com os próprios ciclos, com o próprio coração, porque a mulher não é racional como os homens, né? O universo feminino é completamente diferente, ele é mais emocional. E aí isso traz consequências, ela vai ficar indisponível para se relacionar. E aí ela entra naquela dinâmica da filhinha do papai, e a filhinha do papai vai encontrar o filhinho da mamãe. Então uma mulher que que esteja no universo masculino, ela vai encontrar um homem que esteja mais no universo feminino. Isso significa dizer que ambos não estão apaziguados, não estão no lugar certo com a própria origem. Eles vão precisar olhar lá para a própria origem se eles quiserem ter um relacionamento saudável. Então, a maioria das vezes, onde a gente resolve o problema do casal? Na origem. Cada um fazendo o seu processo, o seu movimento interno com a própria origem. É lá que começa. Até falei nos stories hoje. Não existe relacionamento de casal. Nesse olhar sistêmico, o relacionamento é entre dois sistemas. Dois sistemas se unem, se juntam, se atraem para resolver questões não resolvidas. Tá? Tudo isso lá no Amor e Ordem, no Yin e Yang. Então, se colocar aqui galeria, vocês recebem o link para poder entrar lá e ver. Quem quiser adquirir só um ou outro, daí precisa entrar aqui no link da bio, tá? Bom, é sobre a gente se despedir da nossa origem. Ser adulto é sobre se despedir. Mas não é uma despedida de, meu Deus, eu tenho que despedir do meu pai e da minha mãe, não vou poder mais olhar para eles. Não, uma despedida dessa criança que assume questões pelos pais, pela origem, para assumir a própria vida, para assumir as tarefas que veio fazer, as tarefas que servem à vida, não as tarefas que servem aos pais. Isso não quer dizer que nós filhos não tenhamos o dever de cuidar dos nossos pais quando eles precisarem. Mas cuidar é como filhos e não naquilo que eles podem fazer sozinhos, não. Não naquilo que é dever deles fazerem sozinhos, como os grandes e aptos que são para cuidar da própria vida. Mas, minha mãe ou meu pai tá doente, tá precisando de algo. Aí sim, é dever dos filhos. Mas ajuda, quando a gente ajuda como filho, essa ajuda não tem sacrifício. Quando a gente ajuda como pais dos nossos pais, aí sim, aí tem sacrifício, aí pesa. Aí a gente fica esgotado. E olha o movimento dessa dinâmica, quando a gente se coloca como salvadores dos nossos pais, esse comportamento de excesso de doação a gente vai levar para todas as áreas da nossa vida. A gente quer se doar em tudo, inexoravelmente, e não respeita os próprios limites. E isso não é amar a si mesmo, é o contrário. Amar a si mesmo é respeitar os próprios limites. Então eu preciso saber, isso é sabedoria, né? Saber quais são os limites daquilo que pode e daquilo que pode ser feito. Saber os limites daquilo que eu posso fazer e daquilo que eu não tenho força para fazer, não sei fazer. Só que isso vai desagradar. E só adulto sabe lidar com a culpa do desagradar, criança não. Né? Criança não sabe lidar com a culpa. Então, todas as vezes que a gente estiver quebrando padrões, estiver fazendo esse movimento de sair desse amor cego, desse amor infantil para tomar a nossa maturidade, a gente vai se sentir culpado. A gente vai se sentir desconfortável. A gente vai sentir rejeição, como se os nossos pais estivessem nos rejeitando. Ou a gente vai se sentir sozinho. Ninguém me entende, ninguém me compreende. Isso tudo faz parte do processo de transição da criança para o adulto. De quebrar esses padrões, de fazer um pouquinho diferente com os pais. De fazer um pouquinho diferente dos pais. Então, tenho desconforto? Tenho desconforto. Quem passa pelo desconforto? O adulto.
A criança dentro de nós, ela se mantém onde ela tá, porque é mais confortável, porque não vai dar trabalho para ela. O adulto, ele sabe, meu, dá trabalho, mas se eu quero prosperar, se eu quero fazer o melhor por mim, enfim, eu preciso fazer o que precisa ser feito, né? Coisa de adulto, ordem, né? Amar não basta. Olha que interessante que tá escrito nesse livro do Bert, né? Quando os pais são carentes emocionalmente, convém voltar-se para um ou outro ou para os próprios pais. Quando eles recorrem aos filhos para se sentirem confortados ou tranquilizados, os papéis e funções da família são invertidos. Isso é parentificação. Então, quando os pais são carentes porque não tomaram os próprios pais, ainda estão fracos de força em relação aos próprios pais, eles tendem a ir buscar no parceiro ou na parceira. Aí o parceiro ou a parceira não traz. E aí ele vai fazer o quê? Vai tentar buscar nos filhos. E aí esses filhos vão ser enganchados pela minhoquinha da autoimportância e vão tentar suprir esse vazio no coração dos pais. Porque os filhos se sentem tão gratos que eles querem compensar a vida que receberam, fazendo algo pelos pais. Às vezes, se colocando então no lugar de casado com o pai, com a mãe, suprindo as necessidades, os vazios, colocando como mãe da mãe, mãe do pai, pai do pai, pai da mãe. E essa parentificação, ela torna esse filho indisponível, além de diminuir a força desses pais. E a alma não permite essas violações, vai ter consequências que vão nos chacoalhar pra gente voltar pro nosso lugar. Filhos assumindo posição de pais para com seus próprios pais. E eles não conseguem se proteger contra semelhante processo, ou seja, os filhos não conseguem se proteger dessas dinâmicas. Eles vão entrar. Quanto mais vazio tem um pai e uma mãe, mais os filhos vão entrar nessa dinâmica. Quanto mais os pais não olham para dentro de si, não fazem o próprio corre, não assumem o próprio lugar no próprio sistema de origem, mais os filhos, então, vão entrar num lugar que não é deles. Vamos dar um exemplo. Então, tô aqui com a minha mãe e a minha mãe tem vazios em relação à mãe dela. Quando eu nasço, eu falo, eu supro seus vazios, mamãe. A criança sente o campo dos pais. Por isso é importante esse movimento de olhar para dentro, de saber se colocar na postura de filho, postura correta, de concordância e gratidão, para depois a gente saber se colocar na postura de parceiro. Somos iguais aqui, você não é maior do que eu não sou maior do que você, não sou menor, não posso exigir de você algo que faltou lá na minha infância, eu preciso fazer o meu próprio corre. Também não posso exigir dos meus filhos que eles me deem algo que eu não tive, que eles supram as minhas carências. Os filhos passam a gozar de uma importância exagerada e inadequada na família estão destinados a fracassar, porque nenhum filho é capaz de preencher o vazio e a necessidade emocional do pai ou da mãe. Então, todas as vezes que nós, por amor cego, nos colocarmos como salvadores dos nossos pais, que nós nos colocarmos como imprescindíveis para o bem-estar dos nossos pais. A minha mãe só fica bem se eu ligo para ela, ou se eu faço tal coisa. Ai, se eu não ligo para ela, fica brava comigo. Ou então, se a gente ainda se sentir tão imprescindível assim para os nossos pais, isso traz efeitos para a nossa vida. Os nossos pais, eles têm capacidade e recursos para assumir os fardos deles, as dores deles, os desconfortos deles. E isso traz dignidade para nós, assumir os nossos processos aqui, né? Os desafios aumentam em nós a nossa musculatura espiritual. Traz força, traz sabedoria, traz profundidade. Assim como um pai e uma mãe que faz muito por um filho destrói esse filho que faz muito pelos pais, ele também tira a dignidade desses pais, além de destruir a própria vida. Né?
Os pais, por sua vez, não podem esquivar-se de fazer aos filhos o que na verdade não gostariam de fazer. De nada valem argumentos morais e justificativas lógicas. Só o que vale é a experiência concreta do amor. O fluxo do amor pode ser sentido, nunca legislado. Os filhos sabem se estão ou não em consonância com os pais. Então, quanta responsabilidade, né? Quanta responsabilidade a gente tem. E não é sobre a gente querer mudar os nossos pais, querer fazer com que os nossos pais saibam dessas leis, mas é sobre a gente fazer o nosso próprio corre. O livro é A Simetria Oculta do Amor, do Bert Hellinger. Tem uma pergunta aqui que a minha mentoranda quer fazer. Ô, Lígia, pode fazer. Bom, se você quiser fazer aqui na live, pode fazer. Ela tá me mandando aqui no grupo. Minha esposa age como mãe da mãe dela e isso interfere no nosso relacionamento. Sim, Sérgio. Isso faz com que a pessoa, né, dentro da relação, não esteja totalmente disponível para o relacionamento. Vai pesar no relacionamento. Tá? Vai pesar no relacionamento. Um adulto só se torna adulto ao se despedir dos fardos dos pais. Do contrário, os fardos que eu ainda quero resolver ainda interferem na minha vida, inconscientemente. Preciso renunciar ao meu desejo de que minha mãe seja feliz, ao desejo que meu pai seja feliz, ao meu desejo que meus pais se separem ou fiquem juntos, ou isso ou aquilo. Eu preciso renunciar a qualquer intromissão que faça parte da vida de adulto dos nossos pais. Porque do contrário, isso traz consequências para a nossa vida como um todo. Começa a pesar, né? Deixa eu ver o que a Lígia me fez uma pergunta bacana. A Lígia é uma mentoranda minha, a gente tem uma mentoria aí de 2 meses, onde a gente faz esse caminho da criança para o adulto e fala das inúmeras... Fala não, né? A gente trabalha, ali tem muitos exercícios. Uma aula por semana e ali tem um caminho, uma estrutura pra gente percorrer, pra gente trabalhar essas questões com o nosso sistema, com a nossa criança, para poder assumir, né, o nosso lado adulto, a nossa prosperidade, o nosso lugar de valor. Essa é a nossa primeira turma de mentoria e tem sido um grande privilégio para mim fazer essa caminhada com as meninas. Esse é um grupo só de mulheres, né? A gente tem entrado bastante nesse movimento do feminino, enfim, crescimento para todas nós. E ela perguntou como faz para não interferir. Como faz para a carência dos pais não interferir nos filhos? Simples e não. Teoricamente simples. Tomar os pais no coração. Concordar com os meus pais. Ser cada vez mais e mais grata a tudo que eu recebi e a tudo que eu não recebi dos meus pais. Porque aquilo que eu não recebi me prepara para a vida de adulto, para aquilo que eu preciso fazer por mim, para os meus corres, né? Colocar o meu na reta. Então, os nossos pais nos preparam para a vida aqui fora. Dão as experiências que a nossa alma precisa ter para depois despertar recursos necessários. Ainda que algo muito difícil tenha acontecido na infância. Isso faz parte de movimentos espirituais, correções necessárias para nós. Então, precisa se curvar inúmeras vezes a esse passado, né? A nossa origem, aos nossos pais dentro de nós. E assim a gente vai se fortalecendo, honrando as nossas raízes, a gente vai se fortalecendo, se preparando para ser cada vez mais adulto e se colocar nessa postura de mãe, de pai, sem colocar os filhos como muletas, tá? Porque os filhos, eles dizem sim. Quando os pais querem fisgá-los, eles dizem sim.
mas sofrem as consequências depois. E quando um filho sofre, quem sofre junto? Os pais, né? A gente não tá buscando consciência por acaso. Todo corre que a gente fizer agora em busca de consciência, colocar ordem na nossa vida, ele não vai refletir só na nossa vida, ele vai refletir nas gerações seguintes. E a gente não vai ser perfeito, obviamente, mas tem algo que a gente precisa fazer. Tem muito que a gente pode fazer para aliviar as próximas gerações, mas a gente precisa fazer. A gente precisa começar agora. Porque uma vida mais próspera e saudável a gente pode oferecer para os nossos filhos. E não só a partir daquilo que a gente faz externamente, mas principalmente resolvendo as nossas dores, resolvendo o nosso coração com a nossa origem, tá? Então, amor e ordem andam lado a lado. Sem ordem, o amor não flui. Sem ordem não tem amor. Sem ordem não tem amor na relação com os pais, sem ordem não tem amor na nossa relação com nós mesmos, sem ordem não tem amor na nossa relação com os nossos filhos, sem ordem não tem amor no nosso trabalho. Então eu preciso conhecer essas ordens, essas leis e me colocar como pequena diante delas, como pequena diante delas, respeitar as leis. Porque a vida não é como a gente quer. Não segue leis que são nossas. Seguem leis maiores. Nós nos adequamos a essas leis. Humildade, né? Para ser só humano. Para não ser herói, heroína, fodão, fodona. A gente precisa ter muita humildade para ser só humano. Para ser só comum. E pessoas comuns vivem bem. Né? Porque elas estão fazendo o corre delas. Dando o melhor delas, honrando cada passo da jornada delas, se fortalecendo com cada experiência. Mas a gente precisa buscar consciência. Beleza? Bom, falei sobre amor e ordem lá na galeria. Tem workshop com mais de 3 horas do amor e ordem. Exercícios, tem bastante exercício. Tem o Yin e o Yang também. Que a gente trata bastante do feminino ali, da comunicação, a gente fala bastante sobre os relacionamentos, sobre os padrões, os movimentos de cura, tá? Os emaranhamentos. Tem uma gama vasta de possibilidades para vocês de consciência ali na nossa galeria, tá? Só escrever aqui galeria que vocês vão receber o link para poder adquirir os workshops. Ou então entrar lá no link da bio, que está disponível lá. Vou deixar, Lúcia. Vou deixar assim, tá? É isso, gente. Então, vou atender agora também. E a gente se vê assim que der um tempinho. A gente se vê... outra coisa. Só para vocês conferirem, tá? Se vocês receberam no inbox de vocês aqui a mensagem, tá? Pra quem escreveu galeria, porque vai chegar lá no inbox de vocês. A gente se vê em algum outro momento, tá? Um prazer sempre estar aqui com vocês. Um beijo, uma boa tarde.